Hoje nós vamos falar de um assunto bastante interessante e que todo mundo gosta, né? Din-din, dinheiro, gente. Como criar ou co-criar dinheiro, prosperidade financeira para a sua vida. Então vamos lá. Primeiro eu vou começar com algumas perguntinhas. O que você pensa sobre dinheiro? O que você acredita sobre dinheiro? O que está aí bem forte dentro de você, que você aprendeu com seus pais ou por alguma outra pessoa na sua vida sobre dinheiro? Por exemplo, que dinheiro é ruim? Que dinheiro não é algo de Deus? Que pessoas ricas não vão para o céu? Por exemplo, que pessoas ricas são sempre desonestas ou corruptas? O que você pensa sobre dinheiro e riqueza? Que você nasceu pobre e vai morrer pobre? Que dinheiro não traz felicidade? Enfim, existe uma série de crenças negativas e limitantes sobre dinheiro. E saibam que tudo que a gente pensa e acredita sobre dinheiro é uma crença. E ela está aí, instaladinha aí dentro de você, no seu HD da memória. E todas as vezes que você vai agir, o que tiver relacionado a dinheiro ou não, ela vai ser ativada. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a gente não cria ou cocria o que a gente quer. A gente cria ou cocria o que a gente sente. Então vamos lá. Vou dar um exemplo bem clássico aqui. Qual que é a sua meta? Minha meta é ser rica e ter sucesso. Um exemplo. Agora, o que você sente quando você pensa em alcançar essa meta de ser rica e ter sucesso? Não sei, deixa eu ver aqui, eu penso, será que eu sou capaz de conseguir? Será que isso é pra mim? Será que eu sou merecedora de tanto? Mas e se eu fracassar? E se não der certo? Eu vou perder tudo que eu tenho, vou ficar mais pobre do que eu sou. Eu tenho medo da pobreza. Eu tenho medo de ficar pobre, de perder a vida que eu tenho hoje. Então, se você é uma dessas pessoas que se questionam ou que sente medo, sente um frio na barriga, você sente uma sensação que você não é capaz, que você não é merecedor, que você não é boa o suficiente para conquistar aquilo, o que acontece? Você está desalinhada. E enquanto você estiver desalinhada, infelizmente, você não vai conseguir chegar aonde você deseja. E mais, você pode até conseguir chegar. Isso é raro acontecer, mas pode acontecer. Mas quando acontece nesses casos, você chega com muito esforço. O que eu quero dizer com isso? Com muita ralação. Sabe quando você tem que se lascar para conseguir chegar lá? Você acaba criando dores, você acaba criando doenças, você acaba atraindo muito estresse, ansiedade, dores crônicas para sua vida, que seja enxaqueca, que seja dor na coluna, não sei. Tem várias coisas, ou doenças. Às vezes você acaba tendo um síndrome do pânico, uma ansiedade ou crises depressivas. Porque você se sente tão frustrante que às vezes quando você chega lá, você ainda sente que falta algo, que ainda não é o suficiente e que você precisa de mais, de mais e de mais. E por isso que acaba acontecendo todas essas coisas. E mais, você não consegue usufruir dessa riqueza material em seu benefício. E especialmente com as pessoas que você ama. Então é um preço muito caro a se pagar. Eu não sei se você aí está disposto a isso. Eu não estou disposta a isso. Eu não quero isso para minha vida.
Mas tem pessoas que sim, e tudo bem se essa é a sua escolha. Se você quer escolher isso, assuma as consequências das suas escolhas e das suas ações. Mas quando você chega lá nesse sentido, geralmente é isso que acontece. Ou você vai para os vícios, né? Os vícios nada mais é do que uma fuga da realidade, né? E por isso que a gente vê aí tantos exemplos de pessoas famosas, de pessoas milionárias, né? Indo para o vício das drogas, do álcool, da comida, do consumo exagerado, enfim, existem vários tipos de vícios, né, do sexo, ou pessoas que estão com crises depressivas, crises de ansiedade, que não dormem à noite, né, que vivem com crises de insônias e depende cada vez mais de remédios cada vez mais fortes. Enfim, existe aí várias vertentes que podem te levar a isso. E existe também alguns fatores, por exemplo, que causam, por exemplo, o seu bloqueio com a energia do dinheiro, com o fluxo de prosperidade e abundância financeira na sua vida. Uma delas é, por exemplo, a necessidade. Então, assim, quando você está muito enraizado, quando essa crença do dinheiro está muito profunda, é porque você tem crença de necessidade de dinheiro. Ou seja, que inconscientemente você acredita que o dinheiro só serve para você trocar por algo. E quando você acredita nisso, que é para pagar uma conta, comprar alguma coisa, saiba, é isso que você vai ter na sua vida. Você só vai ter dinheiro para trocar por algo e nunca vai ter dinheiro em abundância, de sobra, para fazer o que você realmente deseja na sua vida. E sempre vão vir contas e coisas para você pagar, porque é isso que você está criando. Você não tem o dinheiro por prazer, você tem e cria o dinheiro por necessidade. E isso também bloqueia o fluxo de prosperidade e abundância financeira na sua vida. Um outro exemplo também que nós temos é a culpa. Então, quando você se sente culpado, né, quando você vai usar o dinheiro de alguma forma, ela também impede o fluxo de abundância e prosperidade. Ah, como é que eu vou saber isso, Janine? O que você sente quando você está usando o seu dinheiro? Qual o sentimento, emoção ou sensação? Por exemplo, observe o seu comportamento. Eu vou dar um simples exemplo aqui. Eu, por exemplo, mulher, adoro comprar bolsas, sapatos e etc. E por acaso eu estou no shopping, fui para almoçar. Mas eu acabei vendo uma vitrine, acabei vendo um sapato de uma marca geralmente que eu gosto, né? E aí eu entrei na loja, experimentei, gostei e falei, eu vou levar. Só que naquele momento que você escolhe, que você gosta, o que vem na sua cabeça? Nossa, o que eu preciso inventar para justificar essa compra? Para fulano de tal. Seja seu marido, sua mãe, seu pai, quem quer que seja. Ou até para você mesmo, né? Porque muitas vezes você fica pensando, eu não estou precisando desse sapato. Por que eu estou comprando ele? E você começa a se culpar. Nossa, mas eu estou comprando isso agora. E se amanhã eu precisar de algo e esse dinheiro me fazer falta? Né? Esse outro lado a gente chama de crença de escassez de dinheiro. Tipo, você tem o dinheiro, você pode gastar com aquilo ali, mas você sempre pensa que pode faltar no futuro. Você pensa, e se eu ficar doente? Ou se alguém da minha família precisar de uma emergência? Ou eu mesmo, algo inesperado? Esse dinheiro pode faltar. Então você começa a se culpar, sabe? De estar comprando aquilo. E depois que você chega na sua casa, você começa a se arrepender. Nossa, por que eu comprei isso? Nossa, eu não deveria ter comprado isso. Nossa, eu desperdicei meu dinheiro. E você começa a pensar se você devolve, se não devolve, o que você vai fazer. Enfim, isso tudo bloqueia o fluxo de prosperidade e abundância na sua vida. Tá fazendo sentido para você o que eu tô dizendo? E como é que eu vou saber
se eu tenho escassez de dinheiro, se eu tenho crença negativa ou limitante de dinheiro. São duas coisas que você pode identificar. Uma delas é o que você sente. Mas tem gente que tem muita dificuldade de admitir, sabe? Igual às vezes eu converso com as pessoas falam assim, não, mas agora eu fiz um curso tal e nananã, e eu aprendi, agora eu tô criando dinheiro e abundância na minha vida, eu não sinto mais essas coisas. Falei, ótimo. Então vamos saber se isso realmente é verdade na sua vida? Descreve um comportamento seu quando você vai comprar algo, adquirir algo. Ou quando você tem uma meta. Como é que você se comporta? Ação, cotidiano. E aí, quando a pessoa descreve o seu comportamento, ele tá ali se entregando. Porque o comportamento, ele não mente. Você pode até tentar convencer o seu cérebro que você não pensa mais daquela forma, que você não sente mais daquela forma. Mas o comportamento não mente. Então, no momento dele agir, no comportamento dele, ele ainda tem comportamento de escassez. Que é isso? Quando se arrepende de uma compra, quando ele fica com dó de gastar o dinheiro naquele momento e fica pensando por que eu comprei isso, ou não era o momento ideal de eu comprar, eu poderia ter esperado um tempo a mais, e etc, etc, etc. Cada um sente de uma forma diferente e peculiar. Isso é muito peculiar para cada um de nós. Então, isso acontece muito. Eu, por exemplo, descobri, eu não achava que eu tinha crença limitante sobre dinheiro, né? Mas eu descobri que eu tinha muita escassez de dinheiro. E a minha escassez de dinheiro, ela veio, assim, da educação familiar que eu tive. Eu venho de uma família de empreendedores natos, né? E por mais que tenha o dinheiro, né, para fazer aquela viagem, para adquirir tal coisa, a minha família tem um medo muito grande da doença, da velhice, etc. Então eles sempre pensam que precisa guardar dinheiro para usar no futuro, no momento de necessidade, de emergência. Então que a gente não pode ficar gastando, que a gente não pode usar aquele dinheiro. Então você deixa de usufruir dos benefícios que aquele dinheiro te proporciona. Isso é escassez de dinheiro. E a maioria das pessoas não acredita que isso influencia na sua vida, mas influencia, isso bloqueia o fluxo energético na sua vida. A gente não pode estar apegado ao resultado, ao tempo. Eu vou dar um exemplo que torna-se mais fácil o entendimento disso. Por exemplo, quando você vai plantar ali uma árvore frutífera, por exemplo, você planta ali um pé de manga, por exemplo. Eu sempre gosto de usar manga, porque eu amo manga, tá, gente? Sou apaixonada, então eu sempre uso o pé de manga. Você simplesmente planta, rega, aduba e você confia no processo, que ele vai crescer e vai gerar os frutos. Você não fica ali falando com ela todo dia, olha quantos frutos você vai dar, ansioso para ela crescer logo, para ela dar tais frutos e pensando o que você vai fazer com aqueles frutos. Você simplesmente confia no processo. E é assim que a gente deve fazer na nossa vida. Se você muda a sua mentalidade, o que você vibra em relação ao dinheiro, você também vai mudar o fluxo energético de alinhamento com esse dinheiro, de prosperidade e abundância financeira na sua vida. Só que tem alguns aspectos que é simples, com simples mudança de mindset, de direção do que você acredita e do que você pensa, vai ajudar a resolver os seus problemas. Mas, às vezes, tem algumas crenças que elas são, a gente chama de transparente, que você não enxerga, mas elas estão ali. É como se fosse uma parede transparente que você não enxerga, mas todo momento que você vai agir, você bate a cara nela. E você não sabe por quê. Então, às vezes, tem crenças muito profundas de dinheiro ou de prosperidade financeira na sua vida que você tem que você não sabe. Então, você precisa cavar um pouco mais fundo e trabalhar um pouco mais para você conseguir desativar essa crença e criar realmente o que você deseja para a sua vida. Não é simplesmente só uma mudança de mentalidade, como a maioria dos cursos vende por aí, né? Você precisa ir mais fundo, mais profundo nisso.
E a maioria de nós, especialmente brasileiros, né, que passamos por situações muito difíceis financeiramente, que nossa economia é muito instável, né, foram instalados ao longo da vida da gente muitas crenças limitantes sobre dinheiro. E dinheiro, gente, é dinheiro. Quando eu falo de dinheiro, eu não estou aqui falando de quantidade. E isso é muito relativo e peculiar para cada um de nós. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, 100 mil reais para uma pessoa pode ser o suficiente para ela dar uma entrada ou adquirir a sua casa, o seu apartamento, né? Ou abrir o seu negócio de sonhos. Por outro lado, 100 mil reais pode ser insuficiente para pagar uma conta mensal da sua empresa, de energia, por exemplo. Então isso é muito peculiar. Então tem pessoas, às vezes, que falam assim, eu não quero ser rica. Eu não tenho vontade de ser rica, de ser milionária. Eu digo, ok. Mas você tem sonhos, você tem metas. Você quer fazer tal faculdade, tal curso, ou proporcionar isso para o seu filho. Você quer ter a sua casa, você quer ter seu carro. Você quer ter um conforto. Você quer ter uma vida que, para você, que seja confortável, que seja tranquila e etc. Todo mundo almeja isso. Ninguém quer viver ali na merda, né, gente? Ninguém quer viver nas piores condições. Todo mundo tem algum sonho, tem alguma meta. Mas para você alcançar isso, você precisa fazer a troca do dinheiro. Para você adquirir tal bem, tal serviço, tal coisa, você precisa usar o dinheiro para trocar por aquilo. E se você não estiver alinhada com essa energia do dinheiro, você vai acabar criando muitas dificuldades e obstáculos para a sua vida. E não é o outro. Não é a situação econômica financeira do seu país, da sua cidade. É você. E você tem que entender isso, que tudo é de dentro para fora e não de fora para dentro. Não tem como você mudar a sua realidade sem você mudar. Se você não muda o que está aqui, nada aqui também vai mudar. Então você vai viver a vida inteira se esforçando muito, fazendo muito, e você não entende, nossa, por que eu trabalho tanto? Por que eu ralo tanto? Eu sou tão esforçada, eu sou tão temente a Deus, eu não consigo alcançar o que eu desejo. Porque você tem crenças limitantes, especialmente dinheiro na sua vida. E isso muitas vezes te auto-sabota. No momento de você agir, você se auto-sabota. Mas o que é mais confortável pra gente, né? É culpar o outro ou alguém? Ou a situação? Igual tem muita gente nessa situação da pandemia que diz assim, eu não ganhei dinheiro, eu perdi dinheiro, lá, por conta da Covid, por conta da crise epidêmica. Gente, saiba que dinheiro só troca de mãos. Enquanto tem uns ganhando, tem outros perdendo. É uma energia de troca. É uma energia de movimento. Quantas pessoas ficaram milionárias nessa pandemia? Muitas. O brasileiro é um povo muito trabalhador. Mas é um povo que prospera pouco. E por que prospera pouco? Porque nós temos muitas crenças limitantes e negativas de dinheiro. Por conta do que a gente foi submetido. Vamos voltar até lá na história. Tudo começa lá na época dos escravos, na colonização do Brasil. Os escravos, por exemplo, precisavam trabalhar muito para conseguir um prato de comida, para conseguir comer. E se ele não fazia exatamente aquilo, se esforçando, o que acontecia? Ele apanhava. Existiam os castigos. E é por isso que a gente traz toda essa culpa, esse esforço em relação ao dinheiro, em relação à prosperidade financeira em nossa vida. Porque foi repassado de pai para filho, assim sucessivamente, ao longo das gerações. A gente acha que a gente precisa se lascar, a gente precisa ralar muito para você ter dinheiro. A gente precisa trabalhar? Precisa.
A gente precisa mover ações alinhadas para que isso aconteça? Necessitamos. Mas hoje o mundo inteiro está conectado, todo o planeta. E nunca teve tão fácil de ganhar dinheiro como agora. Porque você não está limitado à sua cidade, ao seu bairro, ao seu estado, ao seu país. Hoje você está conectado ao mundo. Hoje existem várias formas de você ganhar dinheiro. Não é o seu diploma. Hoje, não é os cursos que vocês têm, que você sabe, que vai fazer você ganhar dinheiro. Hoje, o que mais faz você ganhar dinheiro, sabe o que é? É seu autoconhecimento, seu autodesenvolvimento. É você saber utilizar a sua inteligência emocional para você ganhar dinheiro. Ah, não acredito nisso e tal. Tem algumas pessoas que vão me dizer isso. Ok, eu provo para você. Quantas pessoas aí você conhece que são semi-analfabetas e que são milionárias? Quantas pessoas que você conhece que vieram de origem humilde, pobre e hoje alcançaram a prosperidade financeira? Eu conheço várias. E o que elas fizeram? Eu já até conversei com alguma dessas pessoas. Elas utilizaram a inteligência emocional delas. Elas buscaram conhecimento pelas experiências dela e de outras pessoas. Então, se você conseguisse dinheiro só porque você é estudado, ou só porque você nasceu numa família rica, ou anyway, não aconteceria isso com outras pessoas. Eu vi um caso, 2 casos, que eu achei assim muito interessante na televisão outro dia. Era um menino muito pobre que vivia na zona rural e ele tinha o sonho de fazer medicina. E na casa dele não tinha nem energia elétrica. Então, às vezes, ele ia estudar na escola, ele andava não sei quantos quilômetros para ir para a escola. Ele estudou e, enfim, ele foi aprovado em 3 universidades americanas, inclusive em Hartford. E ganhou bolsa para estudar. Mas existem uns custos que a pessoa precisa pagar, de passagem, algumas taxas de matrícula e tal, para ele conseguir se matricular. E a família dele era muito humilde, não tinha condições financeiras para isso. O que ele fez? Ele usou a internet, ele usou televisão, ele fez uma vaquinha virtual porque ele precisava conseguir quase 200 mil reais para ele bancar. E ele estava conseguindo. Ou seja, há possibilidade para tudo, basta você querer. Você mover ações alinhadas. Você mudar o seu ser para semente, para um ser infinito. Porque quando você acredita que existem inúmeras possibilidades, o universo te entrega. Ele dá um jeito de entregar para você. Isso é fantástico. E eu já vi outros casos de pessoas que já estão voltando, de alunos brasileiros que conseguiram bolsas para estudar nos Estados Unidos, se destacaram lá profissionalmente e voltaram para o seu país pela gratidão. Porque já que eles tiveram essa oportunidade, ele quer voltar para o seu país e gerar emprego e renda e contribuir com aquilo que eles aprenderam para o seu país. E eram pessoas que eram super humildes. Enfim, existe N exemplos. Se eu ficar aqui, eu vou ficar o dia inteiro falando sobre isso. Então, se você que está aí deseja criar ou co-criar a prosperidade financeira para a sua vida, existem várias possibilidades. Mas primeiro você precisa entender o que você pensa, o que você sente e como você se comporta em relação ao dinheiro na sua vida.